Engenharia mecânica e hoje vamos apresentar o trabalho do processo de fabricação mecânica sobre função e elementos. A nossa equipe é formada por mim, Leonardo Fontes, Luiz Santiago, Thiago Beckman e Roberto Mazuca. Vamos iniciar o nosso trabalho falando um pouco sobre os tipos de processo de fabricação mecânica. São eles fundição, usinagem, soldagem, conformação, metalurgia em pó, e é aplicada em mais diversas áreas, como por exemplo na fabricação de flanges, turbinas, tubos, ornamentos, suporte de peças, rotores, entre outros. O foco desse trabalho é a fundição, em especial o projeto de fundição em área verde. O exemplo escolhido para esse trabalho foi um flange, que é amplamente utilizado no setor de tubulações. Este projeto faz parte de requisito de avaliação da disciplina Processo de Fabricação Mecânica, uma importante matéria dentro da engenharia mecânica, pois envolve muitos conceitos e processos indispensáveis nessa indústria. É importante conhecer os processos da indústria e a fundição em área verde, que é amplamente usada e requer um conhecimento teórico e prático do aluno. Definimos como objetivo principal do nosso trabalho mostrar como a construção de uma peça importante na área da mecânica pode ser feita através de um processo de fundição em área verde e, posteriormente, usinado para estar nas melhores condições de um possível uso. E possuímos também objetivos específicos, como o estudo do processo de fundição em área verde, desenvolver um modelo 3D para o molde, elaborar uma peça através de fundição e adquirir os conhecimentos práticos do processo. Uma das ferramentas do nosso trabalho foi utilizar um software para facilitar o entendimento e ter uma melhor interatividade com o leitor. Foi realizado o diagrama de bloco de fundição em área verde com as suas respectivas etapas. Como vocês podem observar, esse é o diagrama de blocos utilizado no nosso trabalho, mostrando todas as etapas que ocorreu no processo de fabricação. Bom, o processo de fundição em área verde é um dos processos mais antigos e um dos mais utilizados na fundição. Ela pode ser utilizada com ferros fundidos ou aços. É um processo economicamente mais viável e pode produzir peças em séries. A peça desenvolvida no nosso projeto foi a flange, que é um elemento no formato circular, geralmente que une duas tubulações. Elas são móveis e se unem por meio de parafusos. Caso surja alguma necessidade, os parafusos são removidos e o equipamento pode ser inspecionado. Nosso desenho da flange foi desenvolvida em 3D no programa SolidWorks. A escolha da peça foi dimensionada às necessidades do tamanho e peso. O processo escolhido foi o processo de fundição em área verde, utilizando o alumínio como material e um tópico fundamental nos processos de fabricação mecânica. O molde. Já feitos os moldes, a partir do modelo 3D da peça, será feita a nova etapa de usinagem, usando um método semelhante ao da figura 2 acima. Após a fundição, será feita a usinagem de rebarbas que sejam necessárias. O processo de fundição em área verde possui uma série de etapas durante o processo. Como já foi visto na metodologia, segue abaixo alguns conceitos sobre essas etapas indispensáveis dentro desse processo. Bom, as etapas do processo de fundição são modelo feito na impressora 3D, areia com a composição química padrão, caixa e molde, fusão do material, seja ele alumínio, aço, o material utilizado, envase, desmoldagem, rebarbação, que é a limpeza da peça, usinagem e os ensaios, tanto de inspeção visual como líquido penetrante. Bom, vamos agora para alguns conceitos. Modelo. São usados para dar forma ao fundido, quando o molde utilizado é do tipo não permanente. Os modelos podem ser de madeira, plástico, isopor ou mesmo de cera. Moldes. São o negativo da peça a ser produzida e o tipo de material com que são feitos depende do processo que será utilizado. Areia de fundição, utilizada na construção do molde e no processo de fundição, geralmente formada por areia, bentonite e água.
Produtos desmoldantes, produto utilizado para facilitar a retirada do modelo de dentro do molde. Machos, servem para formar canais ou furos em peças que precisem ser vazadas. Os machos devem ser feitos de um material resistente o suficiente para suportar o processo de vazamento do metal líquido, mas devem ser quebráveis após o processo de solidificação e esfriamento para que possa ser retirado da peça. Forno, lugar onde a carga metálica é liquefeita. Panela, recipiente que leva o metal líquido do forno para o vazamento nos moldes. E metalografia, preparação de uma amostra do metal a ser analisado. Composição química da areia verde. Temos o plastificante, que é a água, de 2 a 4%, bentonita, que é o aglomerante, de 6 a 8%, e o material predominante, que é a areia, de 80 a 90%, e os outros aditivos, se necessário. Vantagens e desvantagens do processo. Vantagens. É um processo mais econômico, tem menos distorção do formato, menos trincas, boa estabilidade dimensional. E as desvantagens são controle crítico de areia, não é muito estável em peças grandes e o acabamento não é muito perfeito. Bom, este foi o nosso cronograma. Bom, chegamos à conclusão do nosso trabalho, finalizando e esperando que a peça desenvolvida pela equipe estivesse em perfeito estado, mostrando o processo de fundição em areia verde, sendo aplicado corretamente, além do processo de usinagem, tirando as imperfeições da peça. A seguir, vocês estão vendo agora um processo ilustrativo durante o nosso processo de fundição da peça. Inicialmente, começando pelo peneiramento da areia, em seguida a mistura da areia com a bentonita e depois a mistura com a água, finalizando e formando enfim a areia verde. Após isso, a areia verde é colocada dentro do molde e martelada até adquirir uma estrutura plana para ser colocado um modelo. Bom, a etapa seguinte é colocar o modelo no molde e martelar a areia até que ela fique plana no formato desejado. Finalizando, se tiram a sujeira da areia, limpando a peça e deixando mais plana. Finalizando com a confecção do molde e aguardando 24 horas até a possível fundição. Chegamos à etapa final da fundição, que envolve primeiramente na fundição do alumínio, que será derretido dentro do forno a uma temperatura de cerca de 850 graus Celsius. Depois disso, tem um invase colocando o alumínio no material. Foi essa a imagem do material, depois de fundido, como vocês podem ver, apresentando excesso de peça. Depois disso é resfriado, depois de retirado do molde e adquirindo o formato final da peça. Como vocês podem ver, a peça adquiriu excesso de material e depois foi cortada e chegando ao estado final da peça. Os defeitos da peça: bolha, rechupe na parte de cima e excesso de material na peça, onde a gente tentou usinar, mas não deu muito certo. Pronto. Esse foi o nosso trabalho de processo de fabricação mecânica sobre o assunto de fundição em areia verde, ministrada pelo professor Alfredo Macari. Espero que todos tenham entendido e aprendido sobre o assunto, conteúdo abordado, e obrigado. Até logo.